Bom dia. Hoje, 17 de março de 2023, 11 horas e 18 minutos. Eu queria ter feito o vídeo mais cedo, mas eu não estava pronta, não. Eu agora sim, eu sentei e resolvi falar a respeito de um assunto. Mais uma vez, a minha intenção era falar sobre outro assunto. Era outra coisa que eu ia falar hoje. Sobre uma reflexão que a minha cunhada mandou para mim outro dia, que eu achei maravilhosa. E mais uma vez ela vai ficar de escanteio, só mais um pouquinho. Porque eu me deparei hoje com uma coisa e mexeu comigo e eu senti vontade de falar a respeito. Algo que eu vivi, passei. Eu sofri, mas eu agradeço a Deus hoje, eu agradeço Ele por eu ter passado pelo que passei, que não foi bom, sofri muito, foi muito ruim, mas eu sei que Deus estava comigo em todo momento, caminhando comigo e ainda está, né? Que Ele falou isso pra mim, Ele tem caminhado comigo. E ontem Ele me deu confirmação disso de novo. Fica tranquila, fica calma, paciência, porque eu não esqueci de você. Eu tenho caminhado com você. Ele falou isso pra mim e ele tá falando isso pra você agora, nesse momento. Receba. Calma, calma, porque Deus, ele não se esqueceu nem de mim, nem de você. Eu quero falar sobre a depressão. Eu estava mexendo aqui no meu Facebook e de repente eu me deparei com uma publicação de uma amiga virtual. O nome dessa pessoa que publicou é Arleide Soares Braga Silva. Somos parentes. Silva, eu também tenho Silva. E eu até comentei lá na publicação dela que eu faria o vídeo. Na hora eu senti vontade, falei, vou falar a respeito disso porque é importante, é muito importante. Eu passei pelo que passei, não foi à toa. Eu aprendi, Deus me ensinou e é para eu passar para frente, não guardar para mim. É para eu dar testemunho e ensinar para as pessoas o que Deus me ensinou. Então, por isso, eu sinto às vezes uma necessidade muito grande de estar falando sobre essa doença, a depressão. Eu não ia falar, não era a minha intenção, era outra coisa, mas vendo a publicação da Arleide, isso mexeu comigo e eu quero falar a respeito, porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de quem precisa ouvir nesse momento. Ela postou assim: a depressão só é vista como doença quando a pessoa se mata. Enquanto ela está sofrendo, é só frescura e ingratidão. Para algumas pessoas é assim mesmo. É desse jeito mesmo que elas pensam. Eu mesmo, Charlene, eu não acreditava na depressão antes de ter depressão. Eu não acreditava não, que existisse não. Eu tive que passar pelo que passei para poder aprender e para poder falar para você que não acredita que existe sim. Não espera Deus fazer com você o que Ele fez comigo para poder você acreditar não. Acredita porque existe e ajuda, procura ajudar, fica antenado. Veja se não tem alguém aí ao seu lado, família, amigo, colega de trabalho, observa. Pede para Deus mostrar para você aí se tem alguém com essa doença e que você possa ajudar. E você, de alguma forma, ajuda, porque é isso que Deus quer, é isso que Ele espera da gente. Ele espera que a gente se preocupe com o próximo, com o nosso irmão e que a gente ajude o nosso irmão de alguma forma.
Não piora a situação, não. Abre a boca para falar o que vai ajudar ela a se levantar, a se reerguer, vai ajudar ela a querer buscar a ajuda de Deus, buscar Deus. E não que vai fazer o contrário, derrubar ela, deixar ela pior do que já está e até mesmo se afastar de Deus. Não. Tenha sabedoria. Peça o Espírito Santo para poder te orientar e colocar as palavras na sua boca para poder você ajudar essa pessoa que precisa. Eu tenho feito isso. Eu tenho pedido muito para o Espírito Santo usar a minha boca para poder eu ajudar outras pessoas. É isso que eu quero e Deus sabe disso e Ele tem me ajudado. O Espírito Santo, Ele tem estado comigo e Ele já tem me usado para ajudar outras pessoas. Em relação a essa publicação da Arleide, eu tenho um comentário que eu quero fazer agora. Isso eu não coloquei lá, eu não comentei lá na publicação dela. Eu escrevi assim, é para você, presta atenção, vocês que têm esse problema, essa doença. Não pensa que você não tem Deus, não, porque é muito pelo contrário. É agora, nesse momento que Deus está se preocupando mais, ele te separou e Ele está se preocupando ainda mais com você. Ele está te carregando no colo nesse momento. Ele te separou ali e Ele falou, esse aqui é o meu filho que precisa muito de mim nesse momento, o meu filho especial que eu amo, e agora eu vou ensinar para ele o que ele precisa saber. Eu vou abrir os olhos dele, eu vou mostrar para ele coisas que antes ele não via, eu vou ensiná-lo a passar a enxergar o que ele não via antes. Foi isso que Deus fez comigo, é isso que Deus está fazendo com você agora. Eu respondi lá eu escrevi assim, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vivi isso e disso eu entendo muito bem. O Espírito Santo me deu o entendimento para que eu possa dar testemunho. E todos que sofrem dessa doença, se continuarem tendo fé, serão curadas e se tornarão vencedores, transformadas, melhores pessoas, melhores do que eram antes. Deus fará com elas o mesmo que Ele fez e tem feito comigo. A depressão na minha vida foi uma escola e Deus foi o meu professor. Ele me carregou no colo. E eu fiz um comentário com relação a isso. E eu quero dizer o seguinte. A depressão, ela não é falta de Deus. Muito pelo contrário. É cuidado de Deus. Deus na nossa vida nos ensinando a sermos pessoas melhores. Deus nos ensinando a enxergar coisas importantes que antes não víamos. Esse é um comentário que eu quero deixar para você. E eu quero falar o seguinte, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz falando a respeito da depressão. E eu quero começar com um versículo que diz o seguinte: Reis 19, capítulo 4 ao 6, que é sobre Elias. Diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então
um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. Deus cuidou dele. Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de mim. Ele mandou anjos para me ajudar. E o mesmo Ele fará por você. Lute. Você não pode aceitar essa situação na sua vida. Eu não aceitei. Eu não aceitei. E eu tive ajuda. E isso foi muito importante. Eu tive anjos na minha vida que me ajudaram, que foi muito importante. Eu lembro da minha sogra servindo café da manhã na cama para mim. A minha cunhada levando comida na cama para mim. A minha sogra orando comigo. A minha cunhada orando comigo. Tiveram pessoas que eu nunca imaginei que elas se afastariam de mim. Nunca. Pessoas que eu imaginei que ficariam do meu lado no momento que eu mais precisei, se afastou. Mas na época eu não entendia e aquilo me deixava pior ainda. Só que Deus me deu o entendimento depois que aquelas pessoas terem se afastado de mim tinha que acontecer, tinha que ser daquela forma. Era importante que isso acontecesse, porque aquelas pessoas, elas não iriam fazer bem para mim, elas iriam me fazer mais mal ainda do que eu já estava sentindo. Eu desejo de coração que Deus tenha por você que está passando por esse problema, que está com essa doença, que Deus cuide de você da mesma forma que Ele cuidou de mim. Que Ele afaste de você pessoas que não irão te ajudar, mas o contrário, que irão te atrapalhar e te deixar pior, te fazer se sentir pior. Que Deus afaste de sua vida esse tipo de gente e que Ele coloque na sua vida pessoas que irão te ajudar, que irão se preocupar verdadeiramente com você, e pessoas de Deus, pessoas que conhecem Deus, conhecem a palavra e vivem a palavra, porque o mais importante que conhecer a palavra é viver. Porque quem vive a palavra, ela ama. Essa pessoa, ela ama, de verdade. Ela cuida. Eu vivo falando isso. Eu vivo batendo nessa tecla. Uma pessoa verdadeira, cristã verdadeira, ela aprende a amar de verdade. Ela passa a ser semelhante como Jesus. Isso é importantíssimo, a gente tentar todos os dias, a gente ser semelhante a Jesus. Que homem maravilhoso que foi Jesus, maravilhoso, só nos ensinou coisas boas. Temos que viver o que Ele ensinou. E o mais importante de tudo, o que mais importa nessa vida, é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que cada um de nós temos que procurar fazer. É isso que é importante. E com a depressão, Deus me ensinou a enxergar coisas que antes eu não estava nem aí. Estava nem aí para elas, não. Pois Deus me deu uma nova visão. Hoje eu enxergo de maneira totalmente diferente do que eu enxergava antes da depressão. Então, assim, tenha certeza que da mesma forma que Deus me preparou, Ele também está te preparando para algo grande. Deus ainda tem me preparado para algo grande. Eu tenho certeza disso. Ele me deu essa certeza. Tenha você também certeza disso.
Tenha essa certeza. Deus está te preparando para algo grande. Não desista da sua vida, lute. E vocês, eu já falei, eu vou repetir, gente, por favor, observa, presta atenção, fica atento, gente, fica atento, deixa Deus te usar, te mostrar. Você aí que serve Deus, deixa Deus te mostrar. Ele vai te mostrar alguém que precisa de você para você poder ajudar. E juntamente com Deus carregar essa pessoa no colo. Eu quero de coração pedir que o Senhor, em nome de Jesus, cuide de você. Que Ele envie anjos para te ajudar. Eu quero muito isso de coração, que em nome de Jesus, Deus mande anjos para te ajudar e que Ele continue te carregando no colo e que Ele te dê a certeza de que Ele está fazendo isso por você, que Ele está cuidando e te carregando no colo. Amém? Eu fiz um resumo aqui, eu quero ler para vocês. Só esse resumo, tá bom? A depressão é uma doença psiquiátrica mal compreendida e estigmatizante que atinge homens e mulheres em algum momento de suas vidas. Não podemos pensar que a vida é um parque de diversões, onde tudo é alegria e festa. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, aprendemos que o homem nasce para as dificuldades, tão certo quanto fagulhas voam para cima. Muitos são os fatores que levam uma pessoa à depressão. Uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente da sua posição social, credo, raça ou cor. A Bíblia nos mostra que os gigantes da fé também ficaram deprimidos, a exemplo de Jeremias, Elias, Jó, Jonas, Paulo e o próprio Jesus. Elias sentiu-se profundamente deprimido mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. Por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel, que era a rainha. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, chegou ao fundo do poço. A depressão, ela faz isso com a gente, né? Eu cheguei também no fundo do poço. Ai, horrível, gente. Eu não gosto nem de ficar lembrando, não gosto. Eu tenho que falar, porque eu tenho que dar testemunho, mas é uma coisa que eu não gosto muito de ficar lembrando, não gosto, porque foi muito sofrido e eu desejei a morte. Eu desejei. Como tantos outros que passam por essa situação, desejam também. Por isso a gente precisa tanto de ajuda, né? Para poder o diabo não vencer essa guerra, essa batalha. Mas o Senhor tinha um plano restaurador para a vida de Elias, ou seja, proporcionou-lhe um tratamento completo para o seu corpo, alma e espírito. Ele fez com Elias e com tantos outros homens da fé, como eu li aqui no início. Ele fez comigo, ele está fazendo com você. Ele está tendo o mesmo cuidado, creia nisso. Conforme a passagem do primeiro livro de Reis, vemos que Deus contempla o ser humano com a cura da depressão integralmente. Ele cuidou de alimentar o profeta Elias, deu descanso para sua alma e confortou-o espiritualmente. Deus fez isso comigo. Ele vai fazer com você. Paciência, ele está fazendo, hein? Paciência, acredita, não desiste não. Uma das formas de se prevenir a depressão é não deixar que coisas ruins, presta atenção, se acumulem em nosso coração. Isso é importante.
Nada de ruim pode estar aqui dentro. Libera perdão. Tem que perdoar? Perdoa. Não alimenta coisa ruim. Não seja rancoroso. Cuidado, isso é muito importante. Veja aí o que não tá legal. Coisas que você tem carregado dentro de você, que tem feito mal para você. Para, pensa, medita e muda. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, peça para Ele a mudança, para que você possa se sentir melhor, tá bom? E isso vai te ajudar na recuperação desse mal, dessa doença. Isso é muito, muito importante. Não guarda não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimentos, não guarda. Cuida disso, isso é muito importante. Uma pessoa deprimida tem que procurar um médico, importante também. Usar a medicação correta, alimentar e exercitar-se. Mas, sobretudo, buscar consolo no Senhor. Porque sem a sua ajuda, o tratamento fica incompleto. Tá vendo? É verdade. Eu sei, eu posso te falar isso com toda a certeza do mundo, porque isso aconteceu comigo, eu passei por isso, e tudo isso que eu tô falando aqui agora, isso é importantíssimo. É importantíssimo você saber disso, porque é exatamente assim mesmo que tem que ser para poder você conseguir a cura, para você se curar desse mal, dessa doença. Deus tem sonhos para a nossa vida e seu poder curador nos atinge de forma completa. Vou repetir. Deus tem sonhos para a nossa vida e seu poder curador nos atinge de forma completa. Deus nos trata quando estamos deprimidos. Ele sempre vai nos dar força para sairmos do fundo do poço. Amém? Amém, amém, amém. Creia nisso. Ele está aí do seu lado, está segurando em suas mãos, caminhando contigo. Ele vai te levantar, ele vai te restaurar. Creia nisso, porque ele fez comigo. Eu não sou diferente de você, eu sou filha dele, nós somos irmãos. Você é tanto filho quanto eu e ele te ama tanto quanto ele me ama. Então ele está cuidando de você da forma que ele cuidou de mim. Ele te separou, porque ele sabe que você agora, neste momento, está precisando de um tratamento especial dele, uma atenção dele ali, toda especial. Ele vai te ajudar a sair dessa. Você está aqui, ó. Você está aqui, ó, nos braços do Pai. Creia nisso. Paz. Fica em paz. Amém? Beijos.